Uhum. Olá, boa noite. Vamos dar início à nossa última live da trilogia de lives aqui sobre métodos naturais, anticonceptivos e abertura à vida. Então hoje, né, a gente vai falar sobre abertura à vida. Vamos tocar num ponto aí que muita gente, né, nos questiona, né, sobre os motivos justos, né? E por que eu chamei a Tati para vir falar sobre isso? Porque sempre chega para mim essa pergunta na caixinha, né? E cada pessoa coloca o seu caso, né? Olha, passei por cesárea recentemente, será que é um motivo justo isso passar? Outro dia, né, colocaram a questão financeira. Então, sempre tem, né? Tem uma chuva de razões aí de motivos justos, né? E por que eu quis convidar a Tati para trazer sobre isso? Porque há uns 6 anos atrás, quando eu tive meu primeiro filho, ele estava com meses ainda, e a gente fazia parte de um grupo, e eu coloquei lá no grupo, falei, olha, quanto que a gente tem que ter de salário, marido e mulher em casa, para poder ser uma família numerosa, para ter vários filhos? E eu lembro perfeitamente de uma resposta que a Tati me deu, e aí eu pensei, gente, nunca mais me preocupo com isso, né? Realmente vou estar aberta à vida e deixar que Deus vá guiando. E com o passar do tempo acompanhando ela aqui pelo Instagram, cada vez mais tive certeza, né, de que a gente se prende às vezes em motivos justos que nem sempre são tão justos, né? A gente tem que se colocar diante de Deus. Então, por isso que eu quis trazer ela aqui. Eu não vou falar muito não, para deixar com que ela fale para vocês, né? Só dizer que a gente já teve na quarta-feira a doutora Melissa Abelha por aqui, que falou para nós os métodos naturais. Ontem a Ana Carol de Rosa, que falou para nós sobre os métodos anticonceptivos. E hoje eu vou trazer a Tati, então eu não vou perder tempo, já colocá-la por aqui. Oi, Tati, boa Oi, noite. Rafa, boa noite. Boa Ai, que noite. alegria te receber por aqui, é tão bom. Vamos lá, Rafa. Olha, Deixa, então, deixa, vou arrumar aqui minha câmera um pouquinho. Eu acho que tá dando para me ver legal, não tá? tá tranquilo. Não, vou trazer mais para cá, que aí o pessoal me vê mais perto. Ai, ai, Isso. tá ótimo. Bom, obrigada, Tati, antes de mais nada, aí pela sua mega correria, né? Começando turma de curso novo, né? E aí tá uma vida agora super corrida, mais corrida do que o normal. Tá bem corrido. Mas obrigada, É, viu, pela tua generosidade em vir aqui falar com a gente. mas você sabe que geralmente essas coisas a gente faz enquanto os outros dormem, né? Essas coisas assim, de curso e tal. Geralmente é num turno aí meio depois das 11, né? É verdade. Bom, Tati, olha, né, essa trilogia de lives, né, surgiu tudo, claro, pelas inúmeras directs e caixinhas que sempre vêm por esses assuntos, né, que os métodos naturais, usar ou não usar anticoncepcionais, DIU e não sei o quê, e a gente sempre cai nesse ponto, abertura à vida, né? O que é abertura à vida? Né? A gente até falou muito da questão dos benditos motivos justos, né? Que as pessoas ficam pensando, mas afinal de contas, o que são os motivos justos, né? E uma das coisas, assim, por que eu pensei em te trazer? Porque milhares de vezes, assim, eu já ouvi você falando, tanto nas lives, né, por aí, mas uma das coisas, assim, que muito me chama a atenção é quando você fala que a gente está muito preocupado com o conforto que a gente quer dar para os nossos filhos, né, e não com aquilo de fato que a gente precisa. Acho que a gente pode partir desse ponto que é o que muita gente fala, está muito preocupado, né, com a questão financeira. Então, assim, eu deixo totalmente carta aberta, a casa é sua, fica super à vontade para você poder nos ensinar. Eu queria então começar, eu queria só abrir um parêntese aí, antes de estar falando aí do que você me pediu, para dizer que eu também já tive essa confusão com relação ao que é motivo justo e ao que não é, né?
Eu me casei, eu não tinha consciência de abertura à vida, não tinha consciência do que a igreja pede. E assim, eu lembro que quando eu conheci a realidade dos métodos naturais e dessa coisa toda de abertura à vida, eu tinha uma filha e eu morava numa casa pequenininha, nos fundos da casa da minha sogra. E aí, conhecendo essa realidade, a menina já ia fazer 3 anos já, eu comecei a usar o método aí com sentido de espaçamento, né? E aí ele dando super certo, e eu falando, olha, o negócio é redondinho aqui, né? E tudo, e felizinha. E aquilo começou a me incomodar, assim, mas você vai lendo as coisas, relendo, aquilo vai mexendo aqui na sua cabeça e você começa a se sentir meio que incomodado. Até que ponto o fato da minha casa ser pequena é um motivo justo? Até que ponto eu estou empurrando com a barriga? E aí eu lembro que, para não pensar nada da minha cabeça, eu peguei e fui num sacerdote muito reto e conheci a gente, conheci a família do meu esposo e tudo, e sentei com ele e falei assim, padre, o senhor sabe onde é que eu moro, o senhor sabe onde é que é minha casa, o senhor sabe qual é a renda da gente, que não é tanta, o senhor sabe de toda a nossa situação, e eu queria saber, eu tenho um motivo justo para isso passar? Nessa época eu só tinha uma filha, né? Ele pegou e falou assim, filha, a sua sogra colocou 8 meninos num quarto, menor do que o que você está colocando sua filha. Aí ele, presta atenção se não é, se você não está colocando desculpas para poder dar um irmão para sua filha. E presta atenção se você não pode, vocês não podem ir através desse filho estar correndo atrás de um outro lugar maior e lutando um pouco mais para que possam vir os filhos, porque de certa forma às vezes a gente se acomoda. Pronto, bastou aquilo para eu entender que não tinha motivo justo nenhum, que era eu que estava, né, colocando como se fosse um motivo justo. E eu lembro que naquela época a noção que eu tinha de que meu motivo era justo, ele me deixava tranquila, assim, eu tenho meu motivo justo e tá tranquila ficar espaçando, não me incomodava, tava tudo ótimo. Eu tava magra de novo, né? Minha filha já tava grande, eu dormia a noite inteira. Não me incomodava falar da questão de eu estou espaçando, tá tudo tranquilo, né? E isso foi uma das coisas que me fez entender realmente o que é motivo justo. Mais na frente. Então, assim, respondendo a sua pergunta, às vezes a gente coloca o nosso motivo como algo assim extremamente grave, extremamente justo, mas a gente só vai entender se esse motivo é verdadeiramente justo se a gente tiver uma consciência bem formada. E aqui a gente não pode também chegar aqui e taxar assim, olha, o seu motivo não é justo, o seu não é. Não vai acontecer isso. Ninguém aqui no Instagram vai sair falando para um ou para outro se o seu motivo é justo ou não é. Você tem que ter uma consciência bem formada. E o que é uma consciência bem formada? É ler os documentos, é olhar a sua própria vida, é olhar a vida de outras pessoas. Eu aprendi muito com isso, olhar a vida de outras pessoas que sofreram muito mais que eu, que sofrem muito mais que eu e que muitas vezes são mais generosas que eu. Então, quando a gente fala em abertura à vida, a gente não tá falando aqui em número de filhos, que você tem que ter 5, você tem que ter 6, você tem que ter 10. E muito menos a gente está falando que você tem que ter um filho atrás do outro. Mas que a gente está falando numa palavra-chave que é a generosidade. E que quando você aprende que isso é algo fundamental no casamento, ela passa por diversos planos aí, a generosidade com o marido, generosidade com as pessoas que visitam tua família, generosidade com os filhos. A sua vida no casamento vai ser repleta disso, dessa palavra, generosidade. E receber os filhos é se abrir a essa generosidade, essa doação, né? Porque todos nós sabemos que dá trabalho e vai apertar o calo, né, Rafa?
Cada filho vai apertar o calo, vai fazer a gente correr um pouquinho mais. Então, assim, até que ponto a nossa consciência está bem formada, de onde eu sei que Deus está me pedindo algo e eu estou aberta a dar a Ele, né? Até que ponto eu tenho uma consciência bem formada de achar que a reforma de uma casa é um motivo justo para poder espaçar. Vocês entendem? Então, assim, olha as equivalências. Às vezes tem uma pessoa com uma doença e mesmo com aquela doença ela não quer espaçar, ela quer enfrentar uma nova gestação e cuidar depois da gestação ou durante a gestação e cuidando. E nós temos uma outra pessoa que acha que a reforma de uma casa é um motivo justo. Você está vendo na balança aí, ó? Como que eu, Tatiane, ou você, Rafa, vai falar assim, ó, o dela é justo, o dela não é. A pessoa tem que ter a consciência bem formada. O casal, no caso, né? A orientação de pessoas mais experimentadas na fé, a orientação de um bom sacerdote. Então, assim, a gente tem que ser sincero diante de nós mesmos e diante de Deus. E aí, quando eu conversei com esse padre, que ele me falou isso, foi a hora de eu falar assim, ser sincera diante de Deus. Eu não tenho um motivo justo. E aí eu tive o segundo filho, emendado com ele eu tive a terceira filha, emendado com a terceira filha depois a quarta. Nessa história eu não tinha motivo justo, porque eu sempre tive parto normal, a recuperação era ótima. Então, aí em meses eu já estava pronta, né? Para novamente gerar. Então, não tinha assim, nenhum risco de saúde, não tinha nada. Só que, pegando um pouquinho aí de como foi o meu aprendizado de motivo justo e não justo, quando eu tive a minha quarta filha, eu tive uma doença. Eu adoeci psicologicamente. Começou antes dela nascer, um pouco, mais ou menos uns 20 dias a um mês antes do parto. E eu fui caindo em depressão, tive a bebê, passei pelo resguardo, né? Foi até tranquilo, mas depois do resguardo, essa depressão ela foi se agravando. De uma maneira que eu fui ficando realmente psicologicamente ruim e psicologicamente não dava para eu assumir uma família, não dava para eu assumir mais uma criança, não dava para eu não conseguia assumir nem os 4 filhos que eu tinha. Então aí o marido teve que correr, arrumar alguém para cuidar da minha cabeça, ele teve que correr com os meninos. Eu amamentava mais novinha, mas era aquela coisa assim de forçando, porque você sabe que quando você é mãe, você tem que forçar certas coisas. Mas assim, eu não tinha a sanidade para poder aí receber uma nova criança. Então aí ela fez 3, 4, 5 meses e aí foi a hora que eu falava, agora eu tenho um motivo justo. Agora eu tô doente da cabeça. E nessa hora você pensa assim, agora eu nunca mais vou ser mãe como eu era antes. Porque quando a gente fica doente, a gente tem uma tendência a achar que aquilo não vai acabar, né? E na hora eu falei assim, eu não vou voltar a ser mãe como eu era antes. Agora eu estou incapaz. Como que vai ser isso? E aí comecei a usar dos métodos naturais e durante um tempo, até a bebê ter uns 10 meses, ainda foi um pouco tranquila essa questão do espaçamento. Mas depois começou a criar uma lacuna dentro de mim muito grande, porque eu via como que, Deus, eu vou parar aqui, eu vou precisar parar por aqui, né? Eu não vou poder mais ter nenhum filho, será? Nunca mais eu vou voltar a ser mãe como eu era antes? Então, todas essas interrogações faziam parte da minha cabeça. E aí, o fato da bebê ir crescendo e eu tenho que ir espaçando e você começa
quem é mãe sabe, depois de um certo tempo que o bebê cresce, você começa a pensar em um outro bebê, um outro recém-nascido. Você quer pensar assim, não, a família já está aqui ajustada, dá para a gente receber um novo ser. Dá para a gente ser um pouquinho mais generoso? Dá, mas na minha condição, naquela condição, não podia. E aí o que que se passava? Eu queria ser generosa, mas eu não podia. E aí esse não poder me causava dor. Me causava dor verdadeira, não é uma dor assim, era algo que doía lá na alma, como se fosse um vazio, assim, como se fosse, e agora, Senhor, só tu me basta, e agora? Eu tô aqui para enfrentar, mesmo que nunca mais eu chegue a ter esse quinto filho, mas me ajuda, e sempre, né, pedindo a Deus que Ele me ajudasse a sair daquilo, daquela condição e tudo. Mas assim, e eu lembro que você falou aí do grupo Auxílio no Parto, né? Eu lembro uma vez que teve uma discussão lá muito grande, de todo mundo falando que era motivo justo, que não era, e não sei o quê, não sei o quê. E eu partilhei esse meu caso. E uma das palavras que eu falei, e eu falo até hoje, para todas as pessoas, é que o motivo justo, ele dói, ele costuma doer. Ele não te deixa confortável. Não é aquela coisa assim, ah, eu tô espaçando e tô tranquila, entendeu? Não é. É aquela coisa assim, eu estou espaçando, mas eu queria mais um filho, só que agora eu não posso. E isso te dói. Seja esse espaçamento provisório, por exemplo, de 2, 3 anos, não se sabe. Seja esse espaçamento definitivo. Então, assim, aquilo vai te doer. Vai ser uma entrega que você vai fazer a Deus, né? Vai ser uma outra via de generosidade, que é aquela que você quer, mas não pode. E realmente é por um motivo grave, algo que mexe com a sua estrutura como pessoa, ou com o seu casamento, ou com o seu esposo. É algo que não é assim por qualquer coisa. Por exemplo, eu estou endividada no meu cartão de crédito e agora eu tenho um motivo justo. Não são coisas assim pequenas, são problemas graves, problemas sérios. Tanto que a encíclica Humanae Vitae, eu até recomendo vocês lerem, é uma encíclica que ela tem quantas páginas? Acho que é 34 páginas. Fininha, fininha. Você lê isso aqui, relê, e você começa a entender sobre o que o Papa dizia tanto, sobre motivo justo, sobre espaçamento. E aí você começa a entender que, às vezes, você poderia ser um pouquinho mais generoso e você está colocando um monte de penduricalhos que estão escondendo aí um certo desejo de conforto, um certo desejo de se poupar. Porque nós somos humanos, a gente gosta daquilo que é quentinho, daquilo que é bom, daquilo que não me dá trabalho. Todo mundo gosta, todo mundo quer acordar às 9, 10 da manhã num domingo. Todo mundo quer viajar sem ter 5 crianças para poder dar comida. Todo mundo quer ir para um churrasco e aproveitar o churrasco sem estar preocupado com o menino, né? Então, assim, a gente tem a tendência a ir para o lado mais fácil. A gente tem a tendência a, não, agora eu tive um filho, eu vou esperar aí uns 5 anos, porque agora eu vou dormir, porque olha, foi difícil. Então, assim, a gente quer dormir, né? Então, essa tendência da gente é colocar motivos que muitas vezes é para nos poupar, para a gente se sentir um pouco confortável, né? Então, agora eu vou colocar porcelanato na minha casa e aí eu não vou ter um filho agora, porque agora eu tenho que mexer com essa reforma. Depois que eu colocar o meu porcelanato, aí o menino vem.
Então, você está condicionando uma vida a coisas, a penduricalhos que você quer colocar aí na sua vida, nas coisas práticas, né? Isso não quer dizer que o casal não tenha que buscar uma melhora de vida, que ele não possa ter uma casa bonita, que ele não possa almejar ter um carro melhor. Não é disso que a gente está falando. Mas que a gente não pode condicionar uma vida a essas coisas. Que a gente possa pensar em eu vou ter um filho e vou também lutar por essa coisa. Então, colocar as duas coisas juntas. Porque eu não sei se chega muito para você, mas para mim chega a questão de casei agora. Será que eu tenho um motivo justo aí de 2 anos aí para eu terminar de decorar minha casa, de pagar as contas do casamento, de disso ou daquilo, né? Então, assim, se a gente está colocando um motivo só com questão financeira ou só com questões de se ter uma casa pequena e disso e daquilo, a gente tem que avaliar sinceramente, aos olhos de Deus, a nossa consciência, se esse motivo é verdadeiramente justo. E a nossa sociedade, né, Rafa, ela foi programada aí para poder pensar que todo desconforto é ruim e que criar filhos numa certa pobreza, vamos dizer assim, eu não digo pobreza, porque quando se fala em pobreza, eu penso em pobreza mesmo, sabe? Igual a que eu vivi na infância. Mas numa vida aí mais modesta, vamos dizer. Com as coisas mais contadinhas. Onde você não vai, talvez, dar um tênis de marca para cada filho. Onde talvez você não vá dar muitos brinquedos para cada filho. Então, assim, a nossa sociedade ela é travada para essa questão. Ela acha que filhos bem criados são filhos bem mimados, né? Filhos que vivam no conforto, filhos que tenham tudo que eu não tive. E essa é uma visão totalmente distorcida. Porque quando você cria crianças que têm tudo e vivem no conforto, quando crescem são adultos totalmente egoístas, que não estão nem aí para ninguém e provavelmente não vão estar nem aí para você. E assim, são pessoas que não são moldadas, não são forjadas como os nossos avós eram forjados, né? Na luta, nas renúncias, do saber dividir, do saber quando se tem dinheiro para algo, quando não tem. Então, assim, os pais de hoje em dia, eles não aceitam, por exemplo, pensar em 4 filhos que possam ir, talvez, passar uma semana sem comer carne. Na minha cabeça, isso é absurdo, porque eu fui uma criança que passava meses, às vezes. E tô aqui. E tenho uma vida feliz. E sou feliz. E tenho as lembranças da infância feliz, até dos dias que foram ruins. Porque o que eu mais precisava, que era minha mãe perto, meu pai, ser uma criança livre, eu tive. Eu tive a vida, eu tive a oportunidade de estar aqui, mesmo na pobreza, eu tive a oportunidade de estar aqui. Então, assim, quando a gente fica relativizando a questão da vida com a questão de bens materiais ou de conforto, a gente está privando uma pessoa de nascer, uma pessoa de também buscar a felicidade, uma pessoa de também lutar pela vida dela, uma pessoa de aprender coisas e uma pessoa que pode agregar tanto a nossa família. Porque eu fico olhando, eu não sei se você é assim, Rafa, mas eu olho os meninos, principalmente os mais novos. A Tereza, por exemplo, ela vai fazer 1 ano. Quando eu olho a Tereza, eu fico pensando assim, gente, como que eu poderia viver sem a Tereza? A Tereza não é a número 6, a Tereza é a Tereza. Sabe, ela tem a particularidade dela, ela é do jeito dela, ela veio para somar na família. Eu vejo os irmãos se doando por ela,
sabe? E cuida e troca e beija e pensa, não, vamos guardar isso aqui para Teresa. Então você vê aquela partilha de irmãos. Você vê que as crianças vão entendendo que a gente é uma família e a gente precisa cuidar um dos outros, né? E assim, isso foi se perdendo. De um tempo para cá, isso foi se perdendo. Então, quando a gente fala aí, voltando à questão do motivo justo, é bater sempre na questão da consciência bem formada. Será que a sua consciência está bem formada com relação a isso? Será que você também não tem uma visão antinatalista? Será que a sua visão também não é igualzinha das pessoas do mundo que critica quem tem mais de 3 filhos? Será que a sua visão não é totalmente apegada aos bens materiais, mesmo que você não tenha assim tantos bens, mas você é apegada aos bens que você ainda quer possuir, nem sabe se vai? Então, assim, eu vejo pessoas tão preocupadas com a questão de conquistar coisas e muito despreocupadas em conquistar o céu. Uhum. Porque não se... Pode Perdão, falar. não, porque isso que você fala, né, da mente, né, antinatalista, né, eu vejo, assim, que muito foi colocado na nossa cabeça uma ideia de família perfeita, né, tem um casalzinho, no máximo 3 filhos, e aí, por que 3 filhos? Porque você vai ter um carro normal, né, ali, aí você vai ter uma casa normal, até um pouco grande, né, um quarto para cada um. Então, assim, começa a pesar um pouquinho mais quando a gente vê que a gente está fugindo do padrão família perfeita, que foi colocado na nossa cabeça, né? Então, porque foi que nem quando os meus 2 primeiros foram um casal, né? E aí, quando eu engravidei do terceiro, foi já um escândalo, a começar pelos meus pais, porque assim, como que, né, tava tudo muito perfeito, tava tudo indo muito bem, né? Vocês não tinham, assim, uma vida rica, mas tava confortável, né, do jeito que tá. Mas a nossa experiência é que cada filho nos tirou do conforto, e aí eu digo do conforto na preguiça, na verdade, né, da mediocridade, assim, no sentido de tanto nós espiritualmente como pessoas, né, tanto como lutar pela nossa família, né, de lutar, batalhar nós dois. É muito fácil quando assim todo mundo vê a família perfeita, então a gente tem apoio, né? Tem apoio. Te dou um quartinho, faço chá de fralda para você, né? Ganha um monte de coisa. Aí você vê que à medida que você vai tendo mais filhos, né? Se não são famílias que estão na mesma realidade que você, não, você é louca. Aí que o apoio some, né? Desaparece, porque você é uma irresponsável, né? Você não está pensando no planeta que vai acabar os alimentos que você está destruindo, né? Você vira a vilã da história, né? Então, mas aí é a hora do quê, né? É quanto mais a gente forja o nosso casamento, né? Porque a gente dá a mão pro marido e fala, não tem problema não, ninguém quer ajudar, nós dois vamos dar a mão, a gente vai trabalhar, a gente vai batalhar, a gente vai atrás do que é necessário. O carro não é o perfeito, não tem problema não, a gente dando um jeito de carregar o que dá, o que precisa, para onde vai, a gente vai se virar, né? A casa não é perfeita, não tem problema não, um colchão no chão, a gente vai se virando, né? A coisa vai dando. E aí entra naquilo que você falou, né? De quando a gente olha para um filho e fala assim, como que eu ia viver sem, né? É o meu caso aqui, a Helena, que é a terceira, né? A caçula, por enquanto, quando a gente olha para ela, eu falo, meu Deus, ela é uma luz, assim, que ilumina, né? Ela é engraçada, ela é inteligente, ela é simples. Então, aqueles dias mais cansativos, aqueles dias, assim, que eu tô mais me sentindo realmente o cocô do ladrão mesmo, assim, que eu falo, pra que eu fui topar tudo isso? Eu olho para ela e penso,
meu Deus, né? Esse é um pedaço de céu que Deus me permite olhar e pensar para ser feliz, né? Para ser feliz, porque sem esses meus filhos eu não seria feliz assim, né? Eu não descobriria o quanto eu sou capaz de me doar, o quanto eu sou capaz de amar, o quanto eu sou capaz de fazer por eles e não por mim, né? A gente acaba descobrindo a capacidade do amor mesmo, né? A gente acaba descobrindo o que é o dom de Deus, né? Que Deus nos dá, assim. Então, de fato, é a gente tirar essa mente, né, da nossa cabeça e família perfeita. Não, família perfeita é a família que faz realmente a vontade de Deus, né? Assim, quando você dizia o motivo justo ele dói, né, a gente aqui teve que se passar durante pouquíssimo tempo, né? Mas até nem sei se você conseguiu acompanhar todo o meu desabafo lá hoje, mas assim, o meu medo, né, de ir para uma próxima cesárea é realmente porque é tão bom quando a gente pode viver livres, assim, de viver realmente 100% abertos, né? Foi assim, não tem comparação com o tempo que a gente teve que se passar, né? Não tem comparação de você ver teu corpo funcionando tudo tão perfeitinho, né? E ainda mais assim, à medida que a idade vai avançando, que você vai olhando e vai falando, nossa, como Deus é maravilhoso, né? Tá tudo funcionando perfeito, você vai fazer os seus exames de saúde e ver que você ainda tá ovulando bastante, né? Que nem no meu caso, que eu fiquei 6 anos sem conseguir engravidar, eu chorava muito porque eu pensava, meus óvulos estão indo embora, estão indo embora e eu não estou conseguindo engravidar. E agora, quando eu vejo assim a perfeição da fertilidade, da fecundidade, né, todo o corpo funcionando, de como Deus é bom, como Deus é misericordioso, e dá aquele aperto que você fala assim, e eu não posso agora, né? Não dá, não posso engravidar, né? Então, assim, vendo tudo funcionando perfeito, não posso, né? Então, é essa coisa que realmente dói, né? Realmente dói, mas e quando a gente pode viver aberto, não tem, eu acho que não tem coisa mais frutífera para o casamento, e aí a gente entende, né? Quando Deus falou, crescei-vos e multiplicai-vos, né? Aí a gente entende realmente esse crescer, porque quando a gente se entrega, não tem como não crescer juntos, né? Você falou uma coisa aí que eu até vou pegar nesse ponto, onde quando você passa do limite, vamos dizer, que a sociedade aceita, conforme você vai entrando no terceiro, no quarto filho, realmente as pessoas começam a te olhar com um olhar assustado, de que você, de certa forma, não gira muito bem da cabeça, ou são dois irresponsáveis, né? E aí é a hora que o casal realmente ele tem que fechar junto ali. Tipo, como você falou, né? A hora que o casamento ele tem que realmente se unir, ele tem que realmente aí se blindar. O casal ele vai ter que falar assim, agora a gente vai ter que criar um escudo aqui e é a gente. Um escudo que eu falo é um escudo de palavras ruins, de comentários ruins, para que isso não chegue assim, de certa forma, às crianças a ouvirem esse tipo de coisa, né? Mais um e toda aquela coisa. Então, você saindo fora desse padrão, o casal precisa se unir e a vida espiritual precisa ser buscada com mais afinco. O que acontece, o que eu percebi é que a cada filho que veio, eu tive que me entregar mais a Deus. E quando eu falo entregar mais a Deus, sim, eu tive que rezar mais, eu tive que buscar mais a Santa Missa, eu tive que me preocupar em rezar o texto, eu tive que me preocupar em fazer exame de consciência, eu tive que me preocupar em acordar mais cedo, entregando como sacrifício mesmo, estando cansada. Eu tive que me doar mais, eu tive que pensar, Senhor, olhar você na cruz e me inspirar e saber que a minha cruz agora é esse serviço aqui, né? Então, se eu não colocar esse lado, se eu não pegar o espiritual e baixar para cá, para minha visão, né? Se eu não pegar Deus e colocar ele aqui dentro do meu coração, você não vai conseguir. Você não vai conseguir, porque o mundo inteiro está apontando o dedo para você. E se você tiver sem Deus, nada disso vai fazer sentido.
Porque a questão não é ter tantos ou tantos filhos. A questão é fazer a vontade de Deus. E se você vai fazer a vontade de Deus, você tem de estar unida a Deus. Tem de estar unida a Deus. Então, cada vez que o casal, um filho a mais, pede uma doação a mais e pede um buscar uma espiritualidade a mais, vamos dizer assim. Estar mais perto de Deus. Então, assim, se eu não rezar, se eu não estar constantemente pensando em Deus, em Nossa Senhora, e no exemplo dos santos, em toda essa coisa, eu vou sucumbir no meio de tanto trabalho, no meio de tantos problemas, no meio de tantas dificuldades, porque elas aumentam. Ir à missa com 6 crianças não é a mesma coisa de ir à missa com 2 crianças. E a missa com 2 crianças é fácil. Você põe uma roupinha em um e no outro, põe eles sentadinhos, fala, espera aí que eu vou me arrumar, tá? E aí você põe eles no carro e vai. O pai fica com um, a mãe fica com outro. A missa é linda e você volta para casa descansado. Quando você vai para a missa com 6 crianças, você terminou de arrumar o primeiro, terminou de arrumar o último, o primeiro já tá com o cabelo dessa altura, assim. E aí você tá saindo, naquela hora que você tem que sair, tem um que fala assim, mãe, eu quero ir no banheiro, você tem que correr e levar aquele no banheiro, porque você vai atrasar. E aí você vai correndo para a missa, chega lá, você senta. Geralmente tem sempre aquele que é mais agitadinho, você tem que segurar ele aqui, às vezes você tá grávida e segurando uma criança. Você volta, sua coluna tá quebrada. Então, assim, não tem facilidades, mas tem entrega. Se não tiver entrega real e com vida espiritual, essa sua coluna quebrada vai ser sinal de murmuração o dia inteiro. Mas se tem vida espiritual, essa sua coluna quebrada aí da missa vai ser uma entrega o dia inteiro, vai ser uma fonte de você oferecer um pouquinho aquela dor e aquela dificuldade, aquele sacrifício a Deus. Então, se o casal começa aí, primeiro, segundo filho, terceiro, e se afasta da igreja e não vive uma vida sacramental, não vive uma vida de oração, dentro das suas possibilidades, vocês vão acabar sucumbindo. Porque ninguém dá conta. Sem a graça, sem Deus, ninguém dá conta. E aí você disse uma coisa aí que a questão do carro, né, que você falou. Você tem 3 filhos, você põe no carro, é uma maravilha. Quando eu tinha a 4ª filha, quando eu tive minha 4ª filha, a gente ainda tinha um Siena, que só cabia 3 crianças atrás. E aí o que eu fazia? A menina nasceu, a gente não tinha condições de comprar outro carro. E aí o povo ficava louco. E agora esse tanto de menino nesse carro pequeno? Lá ia eu, colocava a mais velha com um cinto e um assento na frente, eu ia atrás com a menina no colo. Aí eu dizia, era 2 na cadeirinha, eu agarrada com a menina no colo, a outra na frente. Aí depois disso eu pego e engravido da 5ª. Aí como é que ia ficar no Siena com 5 meninos e 2 adultos? Aí ia eu atrás com o bucho, a menina e 2 meninos. E rezando e falando, Senhor, agora o Senhor abre a torneira, porque é em Ti que eu confio e não nas minhas próprias forças. E aí eu lembro que eu fiz uma novena de Santa Filomena e falei assim, você tem que arrumar um carro maior para nós. E a gente foi um dia, a gente ia comprar uma cama beliche para colocar as crianças. Saiu eu volto com o nosso carro feio, velho. E a gente pegou e parou numa dessas concessionárias de carro aí, só para olhar um carro maior. E a gente olhou e tinha lá um carro usado, mas era doblô, né? E tinha 7 lugares e tal. E o moço já falou, não, eu já pego esse carro aí de vocês aí como entrada, a gente vê aqui um financiamento e não sei. E lá foi eu rezando para Santa Filomena e nessa história de um dia para o outro, a gente que tinha um Siena velho conseguiu financiar aí a doblô. Aí ela vai nós correr para pagar a doblô e corre pagando.
Aí agora já tô eu no aperto de novo. Agora eu tenho 7 meninos, que só eles lotam a doblô, mas eu e o pai, que dá 9 pessoas. Agora não cabe mais. Lá vou eu de novo, ó, Santa Filomena. Agora é tu para dar um jeito aí. Como é que nós vamos dar um jeito nesse negócio? E eu lembro que as pessoas se preocupam muito com essa questão de carro, Nossa. né? Muito. E eu lembro assim das histórias que a minha sogra me contava, dela sair com os 8 meninos de ônibus. Então ela ia, parava o ônibus e ia colocando, enfileirando os meninos, assim, os menininhos entrando dentro do ônibus. E aí sentava aquele monte de menino e ela ia para os lugares com as crianças. E eu falo assim, gente, essa mulher sofreu muito mais que eu. Olha isso aí, pegar ônibus com esse tanto de meninos. Eu só peguei até com 3 meninos e não posso reclamar de nada. E eu lembro do meu sogro falar assim pro meu esposo um dia que ele viu a gente já na doblô e não cabia todas as crianças. E ele falar assim, agora chega, né? Porque já não tem mais lugar no carro. Aí meu marido falou assim, não, se for por causa de carro, o senhor pode ficar tranquilo que vai vir mais. Porque desse carro aqui tem van, de van tem ônibus, de ônibus tem trem, de trem, enfim, tem. E meu marido já deixa bem certo que a gente não pode condicionar a ter o tanto de filhos que caiba num carro. E ter essa confiança, esse desprendimento. Eu acho também, Rafa, que quando as pessoas pensam em abertura à vida, em essa questão de ter uma família um pouco maior, de ter um pouco mais de filhos, há uma questão muito de se assustar, em confiar na providência e ter uma vida mais desprendida. A gente não consegue visualizar essas coisas. E a gente só não consegue visualizar essas coisas porque a gente reza muito pouco. Porque a nossa vida de oração é muito mesquinha. Porque quando a pessoa está realmente em Deus, ela realmente enxerga a providência cair assim, ó. Olha aqui, ó. Eu que estou mandando para você. E aí eu gosto sempre de contar uma história que... Eu tenho várias histórias de providência, sabe? Muitas, muitas. Mas eu gosto muito de contar uma que para mim foi um tapa na cara tão grande. Foi um dia que a gente estava indo para a missa e uma das meninas estava sem calçado, ela só tinha um calçado. E esse calçado sumiu. Então, naquela hora do vucu-vucu, tem que ir para a igreja. Eu tinha que achar a tal do sapatinho da menina que ia combinar com o vestido, só tem aquele. E eu doidinha, procurando, procurando. E naquela hora me veio aquela murmuração interior mesmo, falando assim, Senhor, olha aí, você me mete em cada enrascada. Manda eu ter esse tanto de filho aí, ó, tanto de filho, agora a menina não tem sapato. E eu vou fazer o quê? Reclamando com Deus. Aqui na minha cabeça, não falei nada, mas na minha cabeça estava fervilhando. A menina não tem sapato, olha aí. Como é que você me faz passar por isso? Agora você tem que arcar com as coisas. Aí, desse jeito, brava, né? Consegui outra sandália, botei na menina, fui pra missa. Isso era um domingo. Quando foi mais ou menos na terça, fui na casa de uma comadre minha. Fui até arrumar o véu da Clarice para a primeira comunhão. E essa comadre minha falou assim, comadre, eu tenho uma coisa para te dar, mas eu não sei se você vai aceitar. Eu falei, o que que é? Ah, é uns sapatos da Helena, que eu não sei se eu vou ter outro filho, e eu guardei todos esses sapatos, e como o outro filho está demorando, eu não vou ficar com esses sapatos aqui para mim. Então, eu queria que você aceitasse. Eu falei, tá bom. Quando ela veio com uma caixa desse tamanho, assim, ó, tinha uns 20 pares de sapato lá dentro. E tudo sapato dessas marcas boas, Pampilha, sei lá o que esses sapatos de pra missa, coisa mais linda. Quando eu abro a caixa, a maioria dos sapatos era o número da menina que estava faltando sapato. Então, assim, aquilo para mim foi Deus falando assim, ó, você pediu, você reclamou, e eu vou te mostrar aqui que quem cuida sou eu. E você realmente, cada mimo que a providência te manda, você entende que Deus está cuidando.
Então, a providência de Deus, ela não é só para os religiosos, não é só para os sacerdotes, não é só para quem faz obras de caridade. A providência divina, ela também trabalha na família. É. Aqui em casa, Tati, é mais ou menos isso também. Quando a gente teve o Álvaro, guardou as coisas, já veio muita coisa usada para ele, né, do meu sobrinho. E aí, quando eu vi que eu engravidei da Maria Elisa, eu passei para uma comadre, né? Depois ela me devolveu. Aí, quando eu tava para descobrir a Helena, o que que era, aí quando eu vi que era menina, né, fácil, porque já tinha a Maria Elisa, tava tudo guardadinho, recém-guardadinho ainda, então a gente, nossa, tinha tudo para ela. Aí eu falei pro meu marido, falei, ó, vamos dar, porque a gente não sabe. Eu tava grávida ainda da Helena, né? Eu não sei ainda se eu vou ter outro filho, quando que eu vou ter e se vai ser menino, né? Então a gente não vai deixar essas coisas de menino guardado aqui. Então a gente deu tudo. Tudo, 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 tudo. Assim, a gente não ficou com nada. E foi muita coisa. A gente encheu o porta-mala do carro assim e foi para casa Provida, foi para outra que tinha tido filhos gêmeos. E quando a gente viu, tinha ido para um monte de gente. E aí, quando eu engravidei agora do Bento, a primeira pergunta da minha mãe foi: e agora? O que você tem para esse menino? Eu não tenho nada, nada, absolutamente nada. E aí meu pai começou a trazer roupinha dessas de mercado. Eu falei: calma, calma, né? Aceito de coração, obrigada, mas fica tranquilo, né? Não vão se desesperar, não. E nisso, quando a gente descobriu, né, que confirmou que era um menino mesmo, aí uma prima do meu marido fala assim: Rafa, tenho todas as roupas do meu Bento aqui. Você quer? Eu falei: mas é claro que eu quero, né? E ela: você não se importa que é usado? Eu falei: você acha, né? Meus filhos sempre usaram roupa usada, não tem problema não, pode mandar pra cá. Então aí fui pegar semana passada, 3 sacolas assim, olhei pro meu marido e falei: pronto, o Bento pelado não nasce mais, né? Nasce, mas não sai pelado da maternidade, tem roupa já, né? Então tá tranquilo. E pronto, assim, mas sabe uma paz, uma tranquilidade de pensar assim, eu dei de coração mesmo, assim, porque como eu não sei mesmo se eu ia ou não ia conseguir engravidar de outro menino, né? Eu sei que Deus também vai providenciar. E aí a Helena nessa, né, crescendo, e ela tá usando as roupas muito próximas da Maria Elisa, então meio que não tá sobrando assim para passar para uma para outra, né? E aí comecei a me preocupar. Eu falei: meu Deus do céu, né? Porque daí o Bento, tudo bem, tem ali umas roupas para quebrar o galho no começo da vida, né? Mas e a Helena, o que eu faço? Porque a Helena já vai fazer 2 anos, então a roupa já não é tão barata, né? Essas roupas assim de 2 anos. Diferente do Bento, que se não ganhasse nada, você vai lá e compra umas peças pequenininhas que é tudo mais barato, né? E aí, do nada, uma amiga nossa fala assim: ó, tô parando na sua casa e deixei umas sacolas no portão. A gente foi ver, Tati, tinha 3 sacolas, mais uma sacola de sapato, todas do tamanho da Helena e tudo roupa de 2 anos. Eu falei: da onde essas roupas? Porque ela não tem filha criança, né? Ela falou: não, é tudo da minha afilhada, que é filha única, e a minha comadre não sabia para quem dar. E aí eu lembrei de você, que você tem 2 meninas, e resolvi levar aí para você. Então, assim, a Helena tá bem servida de roupa, não preciso me preocupar, pelo menos os próximos 6 meses, né? O Bento também pelado não nasce mais. E aí depois veio a história do carro, que daí também, meu pai, assim, não pode ver um carro de 7 lugares, começa a ficar ligando pra gente, né? Ele falou: pai, eu tô mais preocupada em arrumar um médico que aceite fazer parto normal comigo do que o carro, vou ser bem sincera, né? Eu não quero matar de vez minha sentença aqui de partir sempre para cesárea, né? E aí meu pai falando assim: nossa, você é doida, não sei o que, como é que vocês vão fazer? Eu falei: eu não sei, depois que ele nascer a gente vê, né? Ah, porque mudou a legislação, não sei o que. Aí nessa, né, uns conhecidos nossos falando que estavam vendendo um carro de 7 lugares, né? Não é novo, mas né, pelo menos é um pouco mais novo que o nosso. E a gente falou assim: quer saber, né? Daí o Vini falou assim: mas a gente vai vender o nosso, ainda não tem dinheiro, né, para comprar o outro. E aí a gente foi bem na oração, os dois, né? Um dia indo para missa, a gente conversando, falou assim: engraçado que as pessoas perguntam tanto pra gente quando que é a hora de casar, a gente fala que não tem momento perfeito para casar, não tem momento certo para casar.
As pessoas perguntam quando é hora de ter filho, a gente sempre fala que não tem o momento perfeito de ter filho. E agora a gente está esperando o momento perfeito para comprar um carro, né? Sendo que surgiu a oportunidade ali, só porque a gente tem medo de fazer um empréstimo para pagar o resto, né, do carro. E aí ele foi ver lá as formas de empréstimo, você quer saber? Vamos encarar e depois a gente trabalha para pagar. Vai dar uns. Então a gente não fechou negócio ainda, não viu nada, mas só o fato da gente dar o passo da confiança, né, da fé, fez a gente ficar muito mais tranquilo em várias outras coisas, né? Então, assim, é isso que realmente falta, né? A gente fica sempre esperando o perfeito, perfeito, e tem medo de dar o passo porque a gente está muito preso nas nossas seguranças humanas, né? Claro que a gente está falando aqui muita coisa financeira, mas às vezes até questão de saúde da mulher mesmo, né? Às vezes tem muitas mulheres que ficam com medo porque enquanto você não tiver a saúde 100% perfeita ou as condições totalmente perfeitas, né? Mas aonde vem também a confiança no milagre de Deus? Se Deus gera um milagre de gerar uma vida, né? Não acho que Ele vai dar também todas as condições, né? De realmente, né, colocar essa vida no mundo, né? Então a gente fica muito preso naquilo que a gente acha que a gente tem o controle, né? Uhum. Você estava falando aí, eu vou entrar um pouquinho nas condições, depois vou dar uma coisa que eu li que me mexeu muito comigo. É, quando vai vindo os filhos, ele te tira do seu conforto, ele te tira da sua zona de conforto, porque tá tudo bem, aqui tá bom, então tá legal, a gente vai ficando aqui. Quando eu vim morar nessa casa, essa casa tem 3 quartos. Então, é um para mim e o Walter e 2 para as crianças. Essa casa é enorme, né? Então, eu tinha 3 filhos, estava nascendo a quarta. O quintal era grande, a casa relativamente grande. Agora, essa casa é minúscula. A gente está se virando aqui dentro. E aí, o que acontece? A situação está pressionando eu e o pai, a gente tem que dar os nossos pulos, né? E isso é desconfortável, gente. Trabalhar mais é desconfortável, acordar mais cedo é desconfortável, varar a madrugada trabalhando é desconfortável, sabe? Trabalhar, às vezes, de sábado o dia inteiro, enquanto outras pessoas estão numa chácara, a família inteira está numa chácara e você está trabalhando. Por quê? Porque agora eu tenho que arrumar uma casa maior para cuidar dos meus filhos. E aí? Então, assim, de certa forma, cada filho que vem vai fazendo você sair de uma casa indo para outra, de um carro indo para o outro. A vida espiritual também tem que crescer. Então, são várias áreas, né, do casamento, da vida do casal que vão ter que crescer. Não só a questão espiritual, mas a questão financeira também. Todo mundo vai ter que trabalhar mais. Olha meu marido falando, eu estou trabalhando até agora. Realmente, ele está até agora trabalhando. Desde cedinho. Então, Mas, assim, Tati, só vou abrir um parênteses. Eu tive consulta segunda-feira e aí a médica viu nos meus exames, né, de sangue, ela falou assim, tá tudo bem, graças a Deus, você só tá com anemia. Aí eu cheguei em casa rindo pro meu marido, né? Eu falei, eu só tô com anemia, fazendo tudo que eu tô fazendo, eu só tô com anemia. Imagina se eu não tivesse com anemia. é a graça de Deus que vai dando pra gente, né? E aí, voltando à questão do motivo justo, quando eu estava lendo a história de Santa Zélia, né? Eu estava lendo um pouco da biografia dela e teve uma parte na biografia que me chamou muita atenção. Ela já estava aí lá pelo 6º ou 7º filho, mais ou menos, 8º, por aí. Ela já tinha perdido uns 3. Eu acho que a Helena, que é a de 5 anos, já tinha morrido também nos braços dela. Ela já tinha descoberto que ela estava com câncer no seio. Ela já ficava correndo aí atrás de um possível tratamento que não ia sair, que o médico tocou a real para ela, dizendo assim, olha, é placebo que eu vou te dar. Se a gente for tratar, isso aí não vai adiantar nada. E aí ela falou assim, obrigada por ser sincero comigo, então eu não quero tratamento nenhum, eu vou continuar como eu estou.
Então ela sentia diversas dores. Era uma mulher que já tinha perdido aí vários filhos. E numa hora ela começa a pensar com Deus lá, tipo uma oração, escrevendo lá uma carta, onde ela fala assim: Senhor, será que eu não vou ter mais nenhum filho? Eu queria pelo menos mais um. Aquilo mexeu comigo de tal forma que eu falei assim, gente, é só uma pessoa com uma vida sobrenatural muito grande para poder ter essa visão aí. Porque nós mesmo, com a mesquinhez que nós temos, quando olha a história dela e fala assim, é louca. Perdeu esse tanto de filho, tá com câncer no seio e tá falando que queria mais um, é louca. E aí a loucura de Santa Zélia deu a ela mais uma filha, que hoje nós temos, e é doutora da igreja, e é santa, e atende os milagres de tantas pessoas. E Santa Zélia também atende o milagre de tantas pessoas. Por causa daquela loucura que aos nossos olhos, tão pequenos na fé, vai olhar e vai falar assim, é doida, não, era santa, ela tinha uma vida sobrenatural muito intensa. Por isso que a associação de que pais que desejam ter uma família numerosa precisam crescer na vida espiritual. Se você não crescer na vida espiritual, você não vai conseguir enxergar o sobrenatural no natural. Você não vai enxergar quando Deus te mandar um filho, às vezes um em cima do outro. Eu lembro quando eu engravidei da Tereza, da Joana, eu já estou até confundindo, da Joana, que é a 7ª. Tereza tinha 3 meses. E eu lembro que no banho eu falava assim, Senhor, agora você é condenada mesmo, porque é a gravidez mais próxima. A menina vai ter 1 ano, a outra vai estar nascendo. E assim, como que eu vou explicar isso para as pessoas? As pessoas vão me crucificar, Senhor. E eu não tenho culpa, eu só estou me abrindo a ti, eu não tenho culpa. Eu lembro que eu falava isso para você, para ele, né, para Deus. Na hora do banho, chorava e falava. E Deus falou assim para mim, eu fui crucificada e eu também não tinha culpa. Então, assim, se te crucificarem, aceita. Mas viva comigo a vida espiritual, viva comigo. Você sabe da sua entrega. Você e seu marido sabem da sua entrega. Vocês sabem do seu sofrimento. Vocês sabem o que vocês querem alcançar. Vocês sabem o que vocês querem conquistar. Então, por mais que as pessoas não entendam, ninguém entenda, que eu e o meu marido possamos entender o que a gente quer dar a Deus. E por isso que precisa a vida espiritual. E quando se tem a vida espiritual, o motivo grave, o motivo justo, ele vai entrar perfeitamente na nossa vida, que a gente vai entender ele muito bem. Quando ele é necessário, quando o espaçamento é necessário e quando não é. Então, assim, não é uma questão de ficar medindo coisas. É questão de ser generoso para com Deus. E só é generoso com Deus quem vive de intimidade com Deus. Tati, a gente vai bater ali 59 minutos, então antes que derrube, eu acho que nem tenho o que falar depois desse, né? Desse seu encerramento. Só te agradecer muito, encerrar antes que derrube. Obrigada, de todo o coração, né? Sabe o quanto te admiro, quanto me sinto muito honrada por ter tua amizade, e vocês estão sempre nas minhas orações. Obrigada, Rafa. Que mais do que medir aí as coisas, a gente possa entender que é generosidade e intimidade com Deus. Amém. Obrigada, Tati. Um grande beijo. Fiquem com Deus, gente. Beijo.